Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. Quero desejar a você e a toda a sua família muita paz, saúde, proteção, que as bênçãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó alcance você e toda a sua família neste dia chamado hoje, né? Que Deus venha manifestar da bondade dele sobre cada um de nós e que nós possamos desfrutar do melhor da terra, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Vamos lá, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo lá no país do Nepal. O Nepal está vivendo um momento que eu não sei como eu posso dizer para você ou intitular esse momento, mas para simplificar, o Nepal está acontecendo ele está eclodindo, né? Está explodindo de dentro para fora, uma grande revolta popular no país do Nepal, né? Já tem ali casos, né, comprovados de várias pessoas que perderam a vida, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho imagem aqui, mas eu não vou colocar, senão vai trazer problema para a live. Mas a esposa do primeiro-ministro, ela foi queimada viva. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a humanidade? O que se passa com os seres humanos na face da Terra? Eles capturaram ela, né? Pegaram ela lá na porta, vamos dizer, do palácio, lá e trouxeram para fora, bateram muito e atearam fogo nela viva, 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 viva. Pegaram o primeiro-ministro, fizeram, sabe, eu vou colocar as imagens para você ver logo na sequência, mas assim, o país do Nepal está eclodindo. E você diz, por quê? Porque o primeiro-ministro, junto com as autoridades do Nepal, bloquearam, censuraram todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Telegram, X, WhatsApp, né, tudo. Eles bloquearam, né, censuraram 26 aplicativos dentro do país. E, além disso, veio à tona, né? Primeiro veio à tona, por isso que eles censuraram, primeiro veio à tona o escândalo, né, da roubalheira, né? O escândalo da corrupção. A população já, né, como diz, já ficou de pelo em pé. E quando, né, veio esse escândalo de corrupção, eles, para abafar, bloquearam e censuraram as redes sociais. Aí o povo foi para a rua e virou no que é aquilo. Dá uma olhada nas imagens aqui, só para você ter uma ideia, o que está acontecendo agora lá no Nepal. É agora, dá uma olhada. Quem vai segurar um povo enfurecido dessa maneira? Quem vai conseguir, né, conter um povo enfurecido? No meio desse povo aí, né, tem muitos que dependem das redes sociais para sobreviver. O WhatsApp para atender clientes, né, automaticamente, e tantos outros aplicativos, né? Hoje em dia, as redes sociais, as pessoas que usam com inteligência, né, sabe filtrar e separar o que presta e o que não presta e fazer um bom uso. E tem uns que usa profissionalmente, né? Então, está uma revolta popular. E você diz, pastor, e por que está acontecendo isso lá no Nepal? Eu vou te explicar o porquê, primeiramente, o porquê que isso está acontecendo. Primeiro, né, está acontecendo isso porque o país do Nepal, a maioria da população são convertidas ao Islã, ao islamismo. E o próprio Alcorão, ele já tem uma ideia de levar as pessoas que estão dentro do Islã a partir para uma jihad, né? Que é jihad, que significa guerra santa, partir para um fatah, né? Que é um conflito, né, frente a frente com pessoas. Então, o Islã chegou lá mudando a mentalidade da sociedade e o povo foi para as ruas. Um país que a maioria, até algumas décadas atrás, era dominado pelo budismo e pelas religiões orientais, hoje a boa parte da população está ligado ao Islã, né? Então, essa revolta também vem
né, devido a isso. Aqui, ó, está, eu vou mostrar para você, antes do doutor Leonardo nós entrar, ele já está aqui no estúdio, já preparado. Deixa eu te mostrar somente isso aqui. Isso aqui é o plenário, né, a Câmara dos Deputados, o palácio lá do primeiro-ministro, foi incendiado, né? Eles colocaram fogo, pegaram a mulher do primeiro-ministro, né? E como eu disse para vocês, atearam fogo nela viva, né? Ela foi queimada viva. E aí pegaram o primeiro-ministro, bateram nele e fizeram isso daqui, ó. Dá uma olhada. Olha ele lá, né? Correndo nu dentro do lago e o povo espancando ele, né? Olha lá ele lá, né? Apanhando e dentro do lago lá, e o povo de fora, né, chamando ele de todos os nomes, só não chamando de santo, né, mas o resto, todos os nomes, xingando ele todo machucado, né, ferido dentro, e os outros políticos também, né, muitos conseguiram fugir, mas boa parte foram capturados pela sociedade e está acontecendo isso lá no Nepal. Então, o que nós percebemos diante disso? A sociedade, em regra geral, vai chegar a um ponto que eles não irão tolerar, sabe, essas aberrações que estão acontecendo. E a única alternativa que restará é isso que nós estamos vendo. E aí, por isso, que precisará da falsa paz, né? A falsa paz vai predominar, porque o mundo vai estar eclodindo. O que está acontecendo no Nepal, o país do Hugo Chávez está no mesmo caminho. O país do Hugo Chávez não foge desse caminho, ele está no mesmo caminho. As aberrações que aconteceram lá as mesmas aberrações que estão acontecendo no país do Hugo Chávez. Só que muitos fingem que não estão vendo. Muitos querem, como diz o ditado, dar uma de João sem braço, que não está conseguindo entender nada. Mas é a mesma coisa. Só muda, né, o idioma das pessoas. Mas a realidade é a mesma. É corrupção, é ladruagem, né? Passando a mão naquilo que pertence aos velhinhos e tudo mais que você está vendo, as arbitrariedades, as atitudes fora, né, da lei, tudo isso vai trazendo, né, vai acendendo um vulcão dentro das pessoas que logo ali na frente pode, né, causar tudo isso. Como a Renata disse, né, não sou a favor da violência de maneira nenhuma, né? Nós temos que evitar de todas as formas o confronto, o conflito e algo semelhante. Mas, né, Renata, aqueles que não conhecem a Deus não pensam assim. E ainda mais se estiver fazendo parte do islamismo, né? Aí pior ainda, né? Doutor Leonardo Pires, vem para a tela, meu amigo, homem de Deus. Como que está essa força nesse dia de hoje? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meu querido amigo pastor Claudinei de Oliveira e todos os que estão nos acompanhando. Hoje o dia promete, nós começamos aí logo nas primeiras horas dessa manhã de terça-feira com o início da leitura do voto do primeiro-ministro relacionado ao julgamento do ex-presidente da República. Gente, dá uma olhada nessa parte aqui, e aí o pastor Leonardo, o doutor Leonardo, vai responder o que pensar desse último, né, dos 5 que estão lá para fazer o julgamento. Ele vai falar, já falou sobre os 4, né, sobre o Capa Preta, Dinossauro, sobre o ex-advogado do Hugo Chávez, sobre a vovozinha, já falou sobre todos. Agora nós vamos... Veja esse comentário aqui. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like e vamos para cima. Ao crime de organização criminosa que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem nessa ação penal 2668, tendo por fundamento, como sabemos, a inaplicabilidade do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação, até porque toda a denúncia recebida narra os atos executórios referentes tanto à abolição do Estado Democrático de Direito quanto ao crime de golpe de Estado, todo o iter criminis e a execução e consumação pré-diplomação. Então, exatamente por isso, nós já, como disse, por unanimidade, indeferimos e
mantém o indeferimento. Da mesma forma, as preliminares de existência de documentos... Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Até aqui, o que ele quis se expressar, doutor Leonardo? Pastor, de forma resumida e simples para as pessoas entenderem, aí ele está fazendo no início do julgamento uma defesa de tudo aquilo que ele sustentou para dizer o seguinte: o processo é legal, é lícito, nada errado foi feito, tanto nas dependências da polícia, quanto nas dependências da investigação por parte de órgãos paralelos, como também a validade de tudo aquilo que foi pedido pelo Ministério Público para que fosse realizado como diligência. Em outras palavras, ele está dizendo assim, tudo aqui foi feito dentro da lei e não tem o que falar dentro de todos esses argumentos desses advogados aí que apresentaram, querendo impedir o julgamento, querendo dizer que houve coação, que houveram provas ilícitas, nada disso. Tudo isso já foi debatido, já foi falado e eu não vou acolher nada, todo mundo fica quieto e vamos seguir com o que está acontecendo aqui. Perfeito. Análise, existência de documento dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa corte no momento do recebimento da denúncia e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei que é vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Bom, paro aqui. O que ele está dizendo, né? Interrompendo a fala do relator para trazer um posicionamento, né, que eu creio que eu e a maioria daqueles que aqui estão, pelo menos tem noção de alguma coisa, mas não temos a real certeza. O que ele está dizendo com essa interrupção do relator e falando do voto dele, do posicionamento dele? Pastor, esse ministro aí, que a imagem dele está congelada no vídeo, ele é um ministro que, nas últimas oportunidades que ele se manifestou, ele tem se mostrado como um dos ministros mais técnicos de dentro do tribunal. E eu digo pelo seguinte, existem coisas, veja bem, existem coisas que a lei diz que não dá para interpretar, não dá para esticar, não dá para forçar, querendo induzir o entendimento de outra maneira. E esse ministro tem se colocado de uma forma muito técnica para dizer o seguinte: eu, como juiz, preciso me pautar pela coerência. O que é coerência? Em outras palavras, ele está dizendo, eu não posso falar uma coisa ontem e sustentar outra hoje. E talvez, quem sabe, outra amanhã. Eu preciso ser coerente com o que eu estou fazendo e com a seriedade do trabalho que eu estou desempenhando. E essa interrupção aqui que esse ministro, com o nome de 3 letras, ele fez agora na parte da manhã, na verdade, ele marcou o seu posicionamento dizendo o seguinte, o relator, o capa preta, você está dizendo aí que todas as questões preliminares foram ultrapassadas, foram superadas, mas deixa eu te falar uma coisa, na hora do meu voto, eu vou revisitar essa parte das preliminares para poder trazer uma análise profunda a respeito de tudo isso que você está dizendo que já foi ultrapassado. Apenas para que todos entendam, em todo processo, seja processo criminal, seja processo civil ou em qualquer outra matéria de direito, todo processo, existem as matérias preliminares e as matérias de mérito. O que são as matérias preliminares? As matérias preliminares são aquelas que visam garantir a legalidade do processo. São aquelas que visam garantir
no sentido de que o processo correu de forma técnica, de forma correta, que não se ultrapassou nenhuma barreira legal, que não se cometeu nenhuma ilegalidade no decorrer da investigação, e é justamente o que todas as defesas apresentam na parte de preliminares. As defesas apresentam o seguinte: olha, em preliminares, esse processo não dá para seguir, porque a finalidade da preliminar é isso. Se as preliminares forem acolhidas, você não chega no mérito do processo. Você não vai discutir se é culpado, se não é, porque já houve um problema lá nas preliminares. Então não vamos nem abrir o processo, porque se a preliminar foi acolhida, o processo tem que parar. Por exemplo, o que é uma preliminar? Preliminar é a nulidade da delação premiada que todas as defesas apresentaram. As defesas disseram o seguinte: olha, é preliminar de mérito, é preliminar de julgamento, o fato de que a delação premiada foi obtida por intermédio de coação, de pressão. O réu delator, ele não apresentou o desejo de delatar de forma espontânea, porque ele mesmo disse dentro dos vazamentos que foram propagados pela revista Veja, no sentido de que ele estava sendo pressionado a dizer coisas que ele não queria dizer, que a narrativa estava pronta. Então as defesas estão dizendo, em sede preliminar, isso, o processo não está correto, houveram ilegalidades, não tivemos acesso a todas as provas. Então, dentre muitas questões preliminares é isso. E o relator, que é o capa preta, em tese, em resumo, ele quis dizer o seguinte: ó, tudo isso aí já foi analisado, vamos passar para frente. Aí o ministro de 3 letras, o Grisalho, disse: não, opa, peraí, existem coisas que eu quero apontar aí, eu vou voltar quando chegar a minha vez e você vai ter que ouvir o que eu quero dizer. Vamos ver novamente ele interrompendo, então, e trazendo toda essa explicação que o pastor Leonardo trouxe aqui, né, mastigado para nós, ele, é claro, falando de uma forma técnica dentro da linguagem jurídica, que não é, né, a área da sociedade. Né? Isso aí, eu acredito que muitos deles tenta colorir o rabo do pavão com palavras difíceis, já para a sociedade não entender o que eles estão falando. Né? É mais ou menos isso, mas vamos lá. Mas eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Doutor, por que desse nervosismo, dessa agitação, dessa vontade de atropelar logo o assunto para ir para outro? O que se passa? O pastor, quando se está diante de narrativas que são frágeis, quando se está diante de argumentos que eles não têm base sólida de sustentação, você realmente quer ultrapassar aquele momento, aquele período logo, porque quanto mais fica, mais chance de dar errado tem. E essa era a vontade do capa preta, no sentido de passar tudo para frente, inclusive dizendo, o ministro, essas questões preliminares aí, o senhor também votou favorável, mas aí o ministro de 3 letras disse o seguinte: não, peraí, eu votei favorável lá para que o julgamento pudesse seguir o curso e eu pudesse ter acesso às provas. Mas agora nós estamos em julgamento. Eu votei para receber a denúncia, para as provas serem produzidas, as defesas poderem apresentar os seus argumentos e fazer toda a defesa que eles achavam pertinente, mas agora nós estamos em julgamento, meu caro. Então eu vou revisitar essa matéria, porque eu tenho coisas muito importantes para dizer sobre isso.
Resumindo em outras palavras, ele vai trazer o seu voto com explicações e posições divergentes à do Capa Preta, mas a pergunta fica, ele com essa divergência, com essa análise, ele consegue parar a condenação e interromper para um longo prazo lá na frente, ou ninguém mais segura essa tese de sair a condenação ainda esse mês? Pastor, eu vou fazer um trabalho aqui agora no sentido de apelar para a questão da previsão, né? Eu vou tentar fazer uma previsão aqui e eu creio, sinceramente, dentro da minha ótica, que essa previsão ela vai ser acertada pelo seguinte. O ministro de 3 letras, ele vai acolher a preliminar, né? Essa interrupção por parte dele aqui, na verdade, quer dizer o seguinte, na decisão dele, o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, gente, isso aqui que nós estamos fazendo aqui é tudo ilegal, porque a competência não é daqui, a competência é do plenário. Então, por que eu vou revisitar essa matéria ou na hora que chegar a minha vez? Porque eu vou acolher essa preliminar da defesa de que nós não somos competentes para julgar esse processo, mas sim o plenário da Corte Maior, e pior ainda, ele pode também dizer, não for o... Deu uma travadinha aí, ele pode dizer... Se ele disser que tão pouco o plenário é competente para julgar esse processo, ele vai defender que deve ser remetido para a primeira instância. Então, eu dou 90% de chance de certeza que ele interrompeu, porque lá na frente ele vai decidir exatamente nesse sentido que eu estou falando agora e provavelmente haverão outras abordagens que ele também vai apresentar. Dentro disso, vem a pergunta que eu acredito que muitos também têm em mente. O 3 letras aí, ele tomou esse posicionamento simplesmente pela reta justiça, né, pela técnica, ou seria um assombro, né, com um detalhe chamado Magnitsky, que pode trazer um verdadeiro prejuízo para essa galera? Eu acho sinceramente que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas porque, pastor, vamos dizer uma realidade. Para uma pessoa, ainda mais para um jurista que possui uma carreira dentro da ética, que possui uma carreira, construiu uma carreira dentro da coerência, dentro daquilo que é justo, e ele se depara com evidências de ilegalidades tão grandes, ele não consegue nem dormir tranquilo. Essa é a verdade e eu quero expor isso diante das pessoas, porque existiu uma frase que esse ministro disse alguns meses atrás, falando da seguinte forma, e tratando de outro caso que é daquela do batom. Ele disse o seguinte, debaixo da toga, o que bate é o coração de um homem. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu não posso eu não posso fazer parte de todas essas violações, de todas essas ilegalidades aqui, e depois chegar na minha casa e achar que vai ficar tudo tranquilo, que eu vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro em paz, porque eu não vou conseguir. Então nós vemos que desde lá daquele caso, ele já pediu vista do processo, dentro da tese, da ótica dele, ele aplicou o que seria correto, a pena foi baixíssima, se fosse realmente julgar e a questão ficasse concretizada dentro do que ele alegou, a do batom nem para o presídio não ia, porque realmente não existiam bases para sustentar uma condenação e uma pena altíssima como foi imputado a ela, né? Então, nós vemos que agora é bem provável que ele fará o mesmo. Se existir prova, ele vai realmente navegar por elas. Se não existir prova, ele vai fazer esses contrapontos, ele vai se levantar, vai dizer o que está certo, o que está errado, o que é justo, o que não é justo, e eu creio o seguinte, não vai ficar pedra sobre pedra, porque ele já deixou muito claro que ele não está para brincadeira e não quer fazer parte dessa quadrilha aí, não.
E dentro disso, houve agora, alguns tempos atrás, todo mundo sabe, né, o implante, né, a determinação desta lei sobre a maioria, né? Eles são em 11, né? Desses 11, 8, né, recebeu a punição. Ele ficou de fora. Esse ficar de fora revela que o polaco, com a cúpula dele, está acompanhando o passo a passo de todo esse movimento, e eles sabem que vai, como ditado, um chicote vai estralar depois que eles baterem o martelo? Sem dúvida, pastor. A resposta é afirmativa, e até é interessante que as pessoas saibam o seguinte: boa parte de tudo aquilo que é levantado em sede de investigação não vai para o domínio público. Então, o presidente do Estado americano, dentro de tudo que ele já apresentou, você pode ter certeza, tem muito mais do que o que eles trouxeram à tona, do que aquilo que eles apresentaram diante dos órgãos de imprensa. Então, muito provavelmente, eles já mapearam o histórico de vida, o histórico financeiro, o histórico político, partidário e jurídico de todos esses integrantes, e eles já têm realmente um relatório pronto no sentido daqueles que são competentes para fazer um julgamento justo e daqueles que não são competentes. E o grande problema está aí. O problema é que quase todos os integrantes da corte, salvo uma pequena parcela, um pequeno grupo, não são tecnicamente competentes para estarem nesse julgamento, porque são pessoas interessadas no caso, são suspeitos por haver um interesse direto no caso específico, e justamente essa é uma preliminar alegada pelas defesas, dizendo o seguinte: olha, você não pode julgar esse processo porque você é interessado, você era vítima nele. Por exemplo, em relação à questão do dinossauro, o dinossauro em tempos passados processou o ex-mandatário da República. Então, como agora ele vai poder exercer um julgamento justo, um julgamento dentro da lei e sem nenhum tipo de mácula, se ele já teve uma rivalidade, uma inimizade em tempos passados com o ex-presidente? A mesma coisa do que dizer que ele está sendo julgado por um inimigo. Agora, no começo da fala, doutor, do Capa Preta, ali nesse pequeno vídeo que nós colocamos, ele começa afirmando, dizendo toda a equipe, todo mundo aprovou, todo mundo disse que sim, todo mundo levantou o dedo para o positivo. Isso daí também seria uma maneira de encenar, dizendo assim, ó, eu já estou em trevas e vou arrastar, e estou arrastando todo mundo comigo. Por isso que eu vou citar que foi aprovado por tudo e por todos, que todo mundo deu um ok e não tem mais o que voltar. É uma maneira também de arrastar todo mundo para a lama? Justamente, pastor, é uma maneira de arrastar, inclusive de passar um recado subliminar aí. Passar um recado subliminar no seguinte sentido: se amanhã alguém for fritado, se amanhã alguém for julgado por conta dessas ilegalidades todas, vou deixar muito claro, eu não estou sozinho nessa não, hein? Tem o fulano, Beltrano e etc., que chancelou aquela decisão que eu tomei. Então, você percebe que ele já está fazendo uma defesa prévia de eventuais problemas que ele vai ter lá na frente por conta da gravidade das violações que ele próprio cometeu. E o Três Letras já cortou no meio da conversa, ele disse, eu não aprovei, foi nada, eu quero conferir do zero, dizendo, me deixa fora dessa confusão. Perfeitamente, o Três Letras deixou isso claro, inclusive para dizer o seguinte, olha, eu aprovei lá atrás justamente para que o processo pudesse chegar até aqui e as defesas pudessem apresentar as suas alegações, toda a matéria, todas as provas que eles conseguiram produzir, porque uma questão é a realidade, pastor. Diante de tudo que foi levantado, se as defesas não tivessem a oportunidade de apresentar os seus debates orais, de apresentar todas as matérias que eles queriam apresentar, ia ficar uma coisa muito complicada, porque somente as narrativas iriam operar em todo o cenário do país.
somente os fatos relacionados de que a minuta foi encontrada, de que a agenda foi, de que o sigilo telefônico, não sei quem falou o quê. Então, o ministro de Três Letras disse o seguinte: eu não acolhi lá para que o processo pudesse andar e eu pudesse ter o domínio de tudo aquilo que tanto a acusação como a defesa vai apresentar, mas agora nós estamos no julgamento. Agora nós estamos no julgamento, eu vou revisitar essa matéria e ele já está dizendo assim de forma clara: a minha conclusão vai ser diferente da sua em vários pontos. Aí está então, né, bem claro, bem mastigado para todos nós entendermos, porque você ouve de uma forma técnica, né, e você não consegue pegar. Como eu disse, eles falam as palavras lá que fogem, né, do entendimento da sociedade. E o doutor Leonardo está aí trazendo luz e esclarecimento para tudo isso. O senhor tem um vídeo aí? Eu tenho um vídeo aqui, pastor, que é de hoje de manhã, um videozinho rápido, porque na parte da manhã houveram 2 interrupções pelo ministro de Três Letras. A primeira foi o que o senhor colocou, para falar sobre as preliminares, e essa foi a segunda que houve, que eu quero colocar aqui. Também teve é um vídeo segunda, curto, então. rápido. Teve uma segunda e, no meu modo de enxergar, saiu até faísca na hora da fala desses 2 integrantes aqui do tribunal. Quer ver? Vamos ver? E depois a gente traz um comentário, olha só. Isso Vamos lá. que estava ocorrendo... Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam Aqui já foi intencional, viu, pastor? Aqui já foi intencional. Dizer o seguinte, ó, lá atrás nós já convencionamos um negócio aqui e eu já quero trazer para o conhecimento público no sentido de que houve um fato que nós tratamos e combinamos lá atrás, né? Muito provavelmente, eu digo assim, sem medo de errar, esse ministro aqui, muito provavelmente, ele está sendo pressionadíssimo. Provavelmente ele está sendo colocado contra a parede, né, por causa desses posicionamentos que ele está adotando. Então eu digo, sem medo de errar, não está sendo fácil essa posição que ele está ocupando. Então, essa fala inicial dele aqui já é no sentido de demonstrar para a sociedade o seguinte, ó, por trás do que está acontecendo aqui, já teve um fato lá nos bastidores e vocês precisam saber pelo menos parte do que foi falado lá. Vamos lá, então, ouça novamente da íntegra aí para você entender, né, o que está acontecendo. Isso aqui foi a segunda interrupção, conforme o doutor Leonardo está dizendo, que ele fez. Né? A primeira nós ouvimos há instantes atrás, olha a outra aí, vamos lá. Era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. Mas ele deu, como diz o ditado, ele deu bem claro, não quero ninguém me calando quando eu estiver apresentando minhas teses e o meu entendimento. Foi isso mesmo que ele disse? Perfeitamente, pastor, porque se tem uma coisa assim, é provável que as pessoas não saibam, mas acontece muito no âmbito de tribunal. É uma estratégia, tanto da parte da acusação como da parte da defesa, em algumas situações, de você apresentar algumas questões assim que não são relevantes, mas vai interromper, justamente para quebrar o raciocínio da parte contrária. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui, ó, o dinossauro já interrompeu o relator ali para trazer uma questão, mas na hora que chegar a minha hora, eu não quero interferência, não quero quebra de raciocínio e vamos cumprir o que foi falado ali nas dependências da outra sala. Vamos lá, ouça com atenção. Que bom, né? Eu estou feliz e maravilhado e grato a Deus por você que está na linha do tempo e pelo doutor Leonardo trazendo esses esclarecimentos que fica muito mastigado para todos nós entendermos, que lá dentro está acontecendo, como ditado, está subindo fumaça. Vamos ver. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos
no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta Mas uma certa... Pastor, agora isso aqui quer dizer muita coisa. O fato dele ter dito que ele vai apresentar um voto extremamente extenso quer dizer o seguinte, em outras palavras, o relator, o capa preta, eu não vou chancelar tudo que você está apresentando, até porque o meu voto é extenso, eu vou trazer um raciocínio jurídico muito importante e justamente, se fosse para não divergir, ele simplesmente iria acompanhar o voto do relator e não ia precisar nem esticar, trazer um pensamento lógico muito aprofundado, mas isso aqui que ele acabou de dizer já é, digamos assim, a confissão de que ele vai aprofundar na matéria e vai apresentar pontos divergentes. Isso significa o quê? Que justamente ele pode absolver alguns, pode acolher algumas preliminares eventualmente para anular o processo, ele vai trilhar nesse sentido. Pode escrever o que eu estou falando. E lá dentro, todo mundo que está no clima, o senhor que sempre está lá no meio, vamos dizer, dos magistrados, lá dentro, aqueles que não estão, vamos dizer, do lado dele, já sabe que vai haver uma resistência na hora da participação dele? Já sabe porque se tem algo que acontece dentro das cortes, e principalmente dessa corte maior, é algo chamado o corporativismo. Em outras palavras, nada vaza para a imprensa, nenhuma atitude extremada ocorre sem que antes os demais sejam consultados, sejam cientificados do que vai acontecer. Inclusive, os próprios meios de comunicações anunciaram há semanas atrás de que haviam integrantes da corte que estavam revoltados por conta de acontecimentos que eles não foram informados antes, não foram questionados, não emitiram suas opiniões, mas o corporativismo, a união que há dentro dessas cortes realmente é algo descomunal, mas nós vemos que já existe uma barreira aí nessa primeira turma, lá no plenário muito mais, então dá para ver que não é algo unânime, não há uma concórdia, muito pelo contrário, há uma discórdia em relação a tudo isso que está acontecendo. Interessante. Nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Finalizou assim o argumento, né? Pastor, para quem é de fora e assim, está observando tudo que está acontecendo, já dá para perceber que tem uma disputa grande, que tem uma divergência muito acentuada ali dentro, porque a resposta do capa preta foi a seguinte: o fulano, ele pediu foi para mim, não foi para você não. Ou seja, o que você está dizendo aí? Você não tem nada a ver com esse negócio. Há uma disputa de ego ali dentro, doutor Leonardo? Demais, pastor, demais. É uma disputa muito terrível, porque realmente a corte, de uma forma geral, salvo raríssimas exceções que estão ali dentro, deixaram de ser uma corte jurídica para se tornar um partido político. Uhum. A Iane Brasil está dizendo, pode dizer que há uma luz no fim do túnel? O que o senhor me diz? Sim, pode-se dizer que há uma luz no fim do túnel. A resposta é afirmativa pelo seguinte: havendo voto divergente, e agora nós já temos a prova de que haverá por parte do ministro de 3 letras, isso abre a possibilidade para que as defesas interponham os recursos cabíveis para jogar o processo para o plenário da corte. Ou seja, tirar da primeira turma, que é a Câmara de Gás, essa é a verdade, é a Câmara de Gás onde os integrantes estão sendo julgados, para jogar para o plenário
da Corte Maior, e lá no plenário, aí nós vamos ter outros ministros, nós vamos ter André Mendonça, nós vamos ter Nunes Marques, nós vamos ter o de bigode branco, né, que realmente já ganhou a eleição para se tornar o presidente da corte. Inclusive, eu ressalto um comentário aqui, pastor, eu não sei que nome nós poderíamos atribuir a esse personagem, que é o atual, que é o que vai assumir o posto no mês que vem como presidente. Mas ele, analisando o aspecto técnico dele, foi ele, inclusive, que cancelou a sentença do presidente atual. Se nós olharmos o ponto de vista técnico dele, se ele condenar nesse processo, ele também vai ter que voltar atrás em muita coisa do que ele defendeu a vida inteira. Então são integrantes que, para poder, talvez, quem sabe, chancelar e fazer parte desse circo dos horrores, eles vão ter que negar uma carreira, uma trajetória na advocacia e, obviamente, todas as defesas que eles apresentaram no passado. Bom, ficou muito claro, né, para tudo e todos esse posicionamento, conforme o senhor mesmo já apresentou, né? E aqueles, né, que estão aqui conosco, né, eu acredito que muitas pessoas, mesmo daqueles que aqui estão aí com um fio de esperança, né, em que... E só para acrescentar, feita, né? o pastor, antes que eu me esqueça, qual o aspecto prático de tudo isso se o processo for lá para o plenário? Também existirá outros argumentos que serão apresentados por André Mendonça, Nunes Marques e tal, mas também existe a questão do tempo. Isso nos leva a crer que o processo não acaba esse ano conforme a velocidade que eles queriam que acabasse. Porque se houver essa divergência do ministro de 3 letras, como já estamos vendo que vai ter na hora dele, né, aí abre o espaço para o processo ir lá para o plenário, e lá no plenário outros argumentos, outras teses serão debatidas, aí o processo arrasta para o fim de 2025, aí já vai comer uma parte de 2026 e talvez, quem sabe, até chegar em 2027. Que loucura, hein? Você vê aí nisso tudo já abre a possibilidade do seguinte, olha só que interessante, se o processo ainda estará em curso, isso significa que não haverá uma sentença definitiva, porque enquanto se discute, não tem sentença definitiva, porque ainda estão se discutindo os recursos. Então, por esse processo na Corte Suprema, o ex-presidente não poderá ser impedido e obstado ao pleito eleitoral do ano que vem. Consequentemente, de forma simultânea, a presidência do Tribunal Eleitoral vai para as mãos do Nunes Marques, que, segundo o que está falando aí, algumas partes assim da ala da direita estão dizendo que vão provocar lá para que a ilegibilidade possa cair por terra e o ex-presidente possa concorrer ao pleito eleitoral. Eu não sei se ficou claro, mas talvez com algumas perguntas cristalino demais. Cristalino demais. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que compreenderam, né? Eu acho que mais claro do que isso, só a água que chegou para as nossas crianças em Inhamatã. Ainda bem. Doutor Leonardo, essas imagens, né, ela nos traz muita alegria, porque você conseguir um feito desse, olha a alegria das crianças. Olha aí, criança bebendo água agora. Crianças bebendo água agora. Que maravilha. Bom, nós finalizamos o trabalho, né, da perfuração do poço para as nossas crianças, as famílias, as viúvas, toda a comunidade, né, em Amatanda, na região norte. O poço já foi inaugurado, as famílias estão já, né, fazendo uso desta água e todos que têm nos ajudado com a sua oferta, com o seu dízimo, com as suas primícias, você faz parte disso. Eu vejo, pastor Leonardo, que não tem algo mais prazeroso a um ser humano do que servir alguém com a água fresca e com um prato de comida.
Perfeito, pastor. Pastor, essa pode ser enquadrada como de fato é, como uma obra extraordinária, fazendo jus ao nome do ministério, diga-se de passagem, porque eu acho que não existe algo mais significativo e valoroso do que isso. E quando eu digo valoroso, é tanto na questão humanitária, como também nas instâncias espirituais, do que você fornecer água pura, água limpa, água realmente que vai saciar a sede de pessoas que estão com sede, de pessoas que passam necessidade. E esse trabalho que nós tivemos a condição e a graça de Deus para fazer, pastor, é algo que vai ficar marcado na história da vida dessas pessoas para o resto do tempo de vida. Então, não tem como dizer, não tem como mensurar o valor de tudo isso, porque realmente você passar por um período de sede, por um período de necessidade, beber água suja e ser contemplado com um benefício desse, de ter uma água pura, uma água cristalina, limpinha, ali nas redondezas do lugar onde você mora, eu tenho certeza que é um benefício que essas pessoas nunca imaginaram que poderia acontecer para elas. É algo glorioso demais e eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando. O trabalho continua, né? A batalha continua. Estamos junto aí com o pastor Leonardo, com o pastor Antônio César, nossas respectivas famílias, os moderadores aqui do canal. E o trabalho está crescendo. Eu quero pedir a você, está na tela aí o CNPJ do Ministério e também o WhatsApp, que ambos são Pix, para você estar nos ajudando, que nós temos uma refeição agora para fazer para mais de 500 crianças na região da Zona Leste, e nós contamos com a sua ajuda. Seja a paz de Cristo Jesus, pastor Leonardo Pires. Deus abençoe a vida do senhor hoje, dia 6 de setembro de 2025. Olha aí que grande bênção, nós estamos aqui, nem com as nossas crianças, já fizemos aqui a entrega do poço e queremos agradecer a Deus por tudo isso. Como os senhores podem ver, estamos aqui firme, trabalhando para a glória do eterno Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. A gente vê a gratidão dessas crianças, do pastor e de todo mundo ali. Dinheiro não compra isso, né, pastor Leonardo? Pastor, o que dizer de tudo isso? Realmente eu digo que essas imagens, elas, sem dúvida alguma, falam mais do que 1000 palavras, porque realmente é a prova. Não, é como nós dissemos aqui durante o decorrer de toda a live, não são indícios de que um trabalho está sendo feito, não, são as provas, são as imagens, está aí as crianças sendo alcançadas, o pastor Eliseu, como nosso correspondente, fazendo um belíssimo trabalho lá, providenciando o alimento, providenciando a assistência médica, né, que gerenciou aí o trabalho da perfuração do poço, e hoje nós podemos dizer claramente, sem medo de errar, essas pessoas foram livradas, não só da fome, mas também da sede, de doenças dolorosas, de doenças terminais, porque obviamente quando se melhora a alimentação, tudo isso desaparece, elas foram livradas de dores, e tudo isso resume-se na importância desse trabalho de ajuda, desse trabalho de missão internacional que nós fazemos. Então, o nosso único pedido é que as pessoas se conscientizem e saibam que não é uma questão religiosa, não é uma questão doutrinária, de dogmas, não. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. Você amar o teu próximo, você ajudar o teu próximo, é o cumprimento da verdadeira missão e de todas as palavras faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pastor. Exatamente, ele mesmo, né? O Evangelho de Tiago, né? Capítulo 1, verso 27, né? Tiago diz, obrigado, Carla, e todos que estão aí nos ajudando, viu? Eu vou fixar aqui que a Neuza colocou os dados. Você pode clicar em cima, ficou branquinho aí na linha do tempo, né, acima. Só clicar, tira um print que tá os dados aí para você estar nos ajudando. Tiago 1:27, a Bíblia diz assim, ó, que a verdadeira religião de Deus é essa, que nós venhamos socorrer as viúvas e os órfãos em suas necessidades e nos abstermos da corrupção desse mundo. O que é a corrupção desse mundo? O dinheiro, o apego material, a ganância, a avareza. Aquilo que o doutor Leonardo, o pastor, acabou de falar instantes atrás, essa gente que troca, né? Troca os seus valores, porque são pessoas que têm um preço, né? São pessoas que se vendem,
São pessoas que traem toda a convicção que eles têm e que eles aprenderam simplesmente por dinheiro que vai se acabar. Então, quando nós fazemos, quando nós fugimos disso, nós estamos nos abstendo da corrupção desse mundo e estendendo as mãos e ajudando o nosso semelhante. E isso é gratificante demais, de você ver a alegria, né, de crianças, de mães, de viúvas que andavam 4 quilômetros para buscar um tambor de água e agora a água está praticamente no quintal delas. Dá uma olhada. Esses tambores, pastor Leonardo, que a senhora de idade está enchendo, é um tambor de 25 litros. Ela buscava essa água a cerca de 4 quilômetros daí dessa região e vinha com esse tambor na cabeça para água, para ela tomar, para os afazeres de casa, para as crianças, né? Muitas das vezes demorava horas para chegar em casa, porque tinha que ir andando e parando, porque uma trajetória longa. E agora, com alegria, elas trouxeram os tambores, pegando água e cantando e jubilando. E eu acredito que qualquer mulher ou qualquer homem que aqui está tendo uma oportunidade dessa também cantaria, dançaria e se alegraria, porque isso é uma bênção de Deus. Exato, pastor. Em outras palavras, era um sofrimento extremo. Eram realmente situações que aconteciam na vida dessas pessoas, principalmente essas mulheres. E nós vemos que no meio tem mulheres idosas, mulheres que já estão fragilizadas pelo sofrimento, pela idade, e eram submetidas a carregar esse tipo de situação, esse peso, porque se assim não o fizessem, isso significaria que a sua família ia morrer de sede, ia padecer, e elas próprias não teriam condições de sobreviver sem a água que é necessário. E uma coisa necessária, e uma coisa que é muito importante de se falar, pastor, é que a água que eles tinham acesso não era tratada igual essa água é. Essa água que nós estamos apresentando dentro do poço que foi perfurado, em uma localidade onde vai prover o necessário para essas pessoas se manter e realmente poderem se alegrar, como elas estão se alegrando, porque a verdade é uma só. Nós não temos noção, nós não temos nem sequer consciência para falar algo a respeito dessa felicidade que eles estão apresentando. Só eles mesmos podem dizer o que significa cada dança, cada palavra de alegria, cada manifestação visível do sentimento que eles estão experimentando, e tudo isso se traduz no fato de que eles não terão mais sede, não terão mais fome, não terão mais de suportar dores ocasionadas por doenças, por carregar peso excessivo. Então, realmente, não há palavras para dizer o significado de tudo isso. Exatamente, é o que a Neuza escreveu aí, né? Muitas delas, né, com esse tambor de 25 litros de água na cabeça e uma criança nas costas. Você vê ali que a criancinha está amarrada, né, por uma capulana, né, que é uma toalha grande que elas usam na cintura, às vezes na cabeça, às vezes para carregar as crianças. Você vê que a criancinha está ali nas costas, né? Uma criança de poucos meses e a mãe pegando esse tambor de água, né? Imagina num sol quente da África de mais de 35 graus, esse sofrimento que, graças a Deus, nós conseguimos ajudar essa comunidade a não passar mais por isso. E agora eu peço a você, encarecidamente, nos ajude a nós servirmos a refeição para as nossas crianças. Na região aí que você está vendo, essa região é a zona leste de Inhamatanda, tá? Nós fazemos o trabalho, né? Ainda não tem uma base, uma cobertura, então o trabalho é feito ao ar livre, né? As crianças comem ali, tem que esperar o sol abaixar para depois fazer as refeições, porque o sol do horário de almoço é muito quente, e tudo isso, né? Eu peço a você para nos ajudar, para que a gente possa conseguir desenvolver um trabalho especial, ajudando essas pessoas. Diariamente estamos aqui nas lives prestando contas a vocês. Eu estou aqui diariamente, o pastor Leonardo está aos domingos e às quartas-feiras à noite prestando conta a vocês, pastor Antônio César também.
toda a nossa equipe, estamos aqui, então nos ajude. Obrigado, Neuza, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, também Carmen Maia, todos vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando. Para não estender muito, já estamos indo aí para quase 2 horas de live, nós vamos fazer uma oração por você. O pastor Leonardo vai nos dar essa honra, né, de orar por nós, apresentar cada um de nós, a nossa família, nossa vida, a nossa nação, e com certeza Deus estará abençoando. Lembrando que você que ainda não deixou o like, deixa o like e nos ajude a rompermos o algoritmo. Vamos para a oração e na sequência nós voltaremos falando sobre os nossos canais. Fique à vontade, pastor. Amém, pastor. Oremos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós te damos graças nessa oportunidade, porque a verdade é que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortificado até aqui e tem nos dado condições de levarmos adiante todos esses trabalhos, principalmente os trabalhos de missões internacionais. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessas pessoas que vestiram a camisa, todas essas pessoas que ajudaram de todas as maneiras, de todas as formas, que nutriram a condição necessária para que esses trabalhos venham a acontecer. Senhor, abençoe a todos, prospera abundantemente, inclusive aquele que ainda não teve a chance, mas já está nutrindo no seu coração a vontade e o desejo de ajudar. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor prospere a todos e derrame sobre todos a tua bênção, a tua proteção, pois assim nós oramos em nome de Jesus, e todos os que creem recebem, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, Baruch Hashem, por essa rica oportunidade. E você que está aqui conosco, eu quero lembrar que nós temos os nossos canais parceiros, tá? O canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Pastor Antônio César, né? Que diariamente temos entrado com lives lá, o Pastor Antônio César vem fazendo a Truck Live, né? Diretamente lá de um dos países da Europa, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Espanha, todos esses países, Portugal, em algum desses ele sempre está trazendo as lives. Também temos os nossos canais, o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, temos o canal Semeando a Verdade, que é o canal do William, que edita vídeos para nós, temos também o canal Cortes MME, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, né, que é o nosso canal de culinária. Obrigado, Jânia, Deus te abençoe. Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que é um canal de culinária, e esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Peço para você se inscrever aí, para que a gente possa crescer a quantidade, né? Poucas pessoas se inscreveram, né? Falta bem pouco aí, cerca de 64 pessoas, mais ou menos, para nós atingirmos 318 mil inscritos, né? 19 mil inscritos. 319 mil inscritos. Então, nos ajude a nós evangelizarmos, a nós ganharmos almas para Jesus. E ainda hoje, às 7 da noite, eu volto, hoje, trazendo para você, que nós focamos no detalhe, aproveitando o doutor Leonardo aqui, para tratar desse assunto do dia. A coisa tá séria nessa parte aí, hein? Meu Deus do céu. Tá seríssimo. Então, eu peço a você, se inscreva aqui no canal, ative o sino, porque aí meia hora antes de entrarmos no ar, você já será avisado que nós estamos com mais um conteúdo especial, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos concluir com uma canção especial aqui, falando, né, sobre Inhamatanda. Deus abençoe, obrigado a todos e vamos para cima em nome de Jesus. As considerações, pastor Leonardo. Pastor Claudinei, um prazer uma vez mais estarmos aqui, é um motivo de grande alegria. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos permanecer juntos nessa mesma fé, nesse mesmo trabalho, e que a bênção de Deus recaia sobre a vida de todas as pessoas. Inclusive, né, nos próximos dias, nós vamos estar aí, amanhã às 19 horas, vamos estar aí trazendo a cobertura dos novos desdobramentos desse julgamento. É importante as pessoas nos acompanhar para que nós possamos trazer essa descomplicação dentro de todos os termos que são tratados, e todos, eu tenho certeza que entenderão e serão edificados através desse conhecimento. Um abraço, um beijo no coração, tamo junto, meu amigo. Celebramos a vida, celebramos o amor de Cristo, Ele é a nossa saída.
seus braços é o nosso abrigo. Ele vive em Amatanda. Oh, esse é o ministério, milagres extraordinários, levando o evangelho e o amor pra todos os lados. Ele vive em Amatanda. Vamos cantar com todo o nosso coração, com o amor que une nossas mãos. Vamos louvar todos juntos numa só voz, que Cristo está entre nós. Cristo vive em Amatanda. Celebramos a vida, celebramos o amor de Cristo. Ele é a nossa saída, os seus braços é o nosso amor.